Muito bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Vieira, coordeno o projeto Transformar. E no dia de hoje nós vamos ter um evento muito legal que vai dar início ao start, né, que nós estamos chamando de um novo projeto que está dentro também do Transformar, mas que é abarcado pela CACB, que é a nossa Academia do Associativismo. Tá? E para dar boas-vindas a todos, eu gostaria de, primeiramente, convidar o nosso presidente Jonas, nosso diretor financeiro aqui na CACB e presidente da Federação do Estado do Mato Grosso, para, em nome da CACB, dar bom dia e iniciar os trabalhos aqui do nosso evento de hoje. Olá, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar com vocês. Quero cumprimentar aqui o nosso palestrante, Clóvis. Muito obrigado pela presença. Quero cumprimentar você, Eduardo. Quero cumprimentar o Luiz Carlos, nosso parceiro da Safe Web, que está aqui junto conosco, o Luciano, muito obrigado. Obrigado pela equipe de suporte, o Felipe, da Zoom. Quero cumprimentar a Beth, que tem nos ajudado bastante aí também na questão de marketing. Aqui também quero cumprimentar a Yara e a Ingrid, também, que está presente conosco aqui da Safe Web. Muito obrigado pela presença de vocês. Dizer que esse trabalho do Projeto Transformar e da Academia do Associativismo está sendo feito em parceria com a Safe Web. A Safe Web está nos auxiliando bastante nisso, está disponibilizando o nosso palestrante e os outros palestrantes que farão as suas palestras durante esta semana, e que o propósito, junto com o SEBRAE da CACB, é a gente difundir conhecimento e fazer com que as nossas associações, e a gente crie essa rede de negócios dentro do nosso sistema de associação comercial, que é uma coisa muito importante que a gente vem buscando há muito tempo. E essa gestão, através do presidente Jorge, está focada nisso, está focada em mexer com todas essas 2.300 associações comerciais do nosso país. Então, nós estamos aí, o Lucas tem feito aí um grande esforço aí junto conosco, aí, trabalhado para que a gente possa realmente alcançar. E a maneira de nós alcançarmos isso hoje, até em função, para a gente acelerar isso, que foi o que aconteceu com a pandemia, nos trouxe essa capacidade de acelerar as coisas, é o meio virtual que a gente está conseguindo fazer e incluindo um monte de pessoas que, às vezes, teria dificuldades para a gente estar no mesmo ambiente, no mesmo momento, e todo mundo se desligar dos seus afazeres. Então, neste momento, nós estamos conseguindo transformar isso, unir as pessoas, juntar todas as nossas associações comerciais e transmitir conhecimento para que a gente possa melhorar e criar essa rede que a gente tanto acredita. Muito obrigado e conto com vocês sempre aí. Eduardo, manda bala aí. Obrigado, presidente Jonas. Eu gostaria também de agradecer os nossos parceiros. Né? Você fazer eventos como esse só é possível quando a gente tem parcerias que dão certo. A primeira delas é o SEBRAE Nacional, que nos proporcionou, nosso grande parceiro no projeto Transformar. O outro parceiro nosso nesse evento é o WebCIA, que está nos proporcionando a tecnologia necessária para que a gente consiga fazer essa transmissão aqui. E a Safe Web, que é a nossa nova parceira no nosso produto certificado digital, a qual eu gostaria de convidar o presidente Luiz Carlos para também saudar o nosso público. Muito bem, bom dia a todos, bom dia, Eduardo, bom dia, Jonas, bom dia, Clóvis. É uma satisfação estar presente neste evento. Quero parabenizar inicialmente a CACB por essa iniciativa, uma grande iniciativa que tenta agregar e proporcionar aos seus associados uma semana, tenho certeza, de bastante informações, novas visões do mercado, novas visões do associativismo, e isso vai engrandecer bastante a CACB. A Safe Web se sente muito honrada em participar desse evento, em apoiar, em estar junto com a CACB nesse tipo de iniciativa. É uma grande satisfação, obrigado pelo convite, obrigado, Jonas, obrigado ao presidente Jorge, que não está presente, mas não pode deixar de ser evidenciado. Tá?
Agradeço a todos e um bom evento, uma boa semana, uma boa academia para todos. Muito obrigado, Luiz Carlos. Então, eu gostaria, antes de passar a palavra para o nosso palestrante, conversar com o nosso público, dizer que o chat está aberto, as perguntas serão feitas por lá, tá? E aí aquelas que a gente não conseguir responder aqui durante o nosso tempo de evento, certamente, eu tenho certeza que o Clóvis terá aí a satisfação de responder, e aí, para isso, eu já peço que, para quem formular a pergunta, formule a pergunta e deixe o e-mail também, né, de forma que a gente consiga ter uma interação melhor com os participantes do evento. O nosso tema de hoje é gestão da performance. E para falar sobre o tema, nós temos aqui um grande especialista, Clóvis Lumens. Eu vou deixar que ele faça a sua apresentação, que eu acho que ele vai fazer com muito mais propriedade do que a gente lê aqui o currículo dele. Clóvis, a palavra está contigo. Tá ótimo, muito obrigado, Eduardo, obrigado, Jonas, extensão ao agradecimento ao presidente Jorge por essa iniciativa, ao pessoal da SafeWeb pela parceria que a gente tem há muitos anos e a oportunidade de estar junto com vocês nessa academia do associativismo. Eu acho que é uma iniciativa brilhante e que reforça o entendimento de todos nós, né, de que a partir do conhecimento é que a gente realmente pode alavancar as operações de todos os nossos associados, tá? Eu vou fazer, Eduardo, a pergunta mais óbvia do mundo moderno, né? Vocês estão vendo a minha tela, está compartilhada aí, né? Antigamente a gente perguntava, está todo mundo me escutando? Agora a gente pergunta, estou enxergando a minha tela? É a novidade da pergunta. Está tranquilo aí para vocês? O áudio, o campo de visão? Muito bem. Nós temos um tempo muito exíguo, eu vou partir direto aqui para a nossa apresentação. Nós temos uma temática bastante extensa, não só para o dia de hoje, mas para os outros eventos, e vou começar apresentando a nossa operação. A Alcon é uma empresa de consultoria, nós trabalhamos com 3 grandes áreas de especialidade. A área de gestão estratégica, que envolve projetos de maior intervenção nas empresas, com governança corporativa, a parte de sucessão em empresas familiares, conselhos de administração, etc. A parte toda de marketing e vendas, que roda seguramente 70%, 80% do movimento da consultoria, com uma grande especialidade nossa, que é do desenvolvimento de projetos de go-to-market, ou seja, montar as empresas para a ida ao mercado, ou seja, fazer a empresa se vocacionar a olhar para o mercado e buscar as oportunidades do mercado. E na estrutura, na esfera de especialidade de recursos humanos, nós temos um programa que roda numa série de empresas, que é uma academia de líderes e que forma, então, portanto, as competências essenciais. Na nossa trajetória de 34 anos, atendemos alguma coisa aí na casa de mais de 1.000 empresas, de tudo quanto é tamanho e segmento. A gente estava falando, né, Jonas, recente, sobre a questão da John Deere, BASF, Bayer, são empresas de varejo, indústrias ligadas a agronegócio, máquinas, autopeças, eletrônicos, etc. E há muitos anos somos parceiros da SafeWeb, inclusive com uma operação conjunta lá no estado de Santa Catarina, onde nós temos um ponto de atendimento numa das nossas estruturas, que é a Estúdio Fiscal Alcon. Então, nossa estrutura hoje de atuação de especialidades dentro da consultoria tem 3 grandes outras empresas embaixo, em spin-off. A Ciência é uma empresa de pesquisa, a própria Estúdio Fiscal com uma ponta da SafeWeb, uma parceria que milita na parte toda de recuperação de tributos, e a Zarpa é uma operação que trabalha na construção de ambientes de inovação, certo? Temos um repertório hoje, aproximadamente 30 outros parceiros e alianças estratégicas, que vão desde empresas de software, de tecnologia, e que acabam, de uma certa maneira, ajudando a gente a auxiliar as empresas na busca de resultados. E estamos residentes hoje dentro do Revolution Hub, que é o hub de inovação da SafeWeb. É uma estrutura hoje que contempla várias operações conjuntas, coordenando, então, portanto, esse movimento de inovação que a SafeWeb está puxando e com muita propriedade, estendendo agora também a participação da CACB nessa iniciativa, certo? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, está aí na tela o nosso site, tem um e-mail, estamos à disposição de vocês. Bom, nós temos uma senhora pauta, um grande desafio para o dia de hoje, né? Qual é o nosso grande desafio, Jonas e senhores? Nós temos aqui na consultoria uma especialidade muito orientada ao desenvolvimento de soluções para empresas e de diferentes
segmentos, tamanhos e portes. E o terceiro setor, o quarto setor, evidentemente, o associativismo não deixa de estar de fora disso. Então, eu tenho um compromisso de tentar trazer as soluções para o associativismo e estendendo isso em cadeia de valor para os associados das diferentes operações que nos ajudam e participam desse movimento, tá certo? Então, ao estar falando aqui sobre negócios, eu estou fazendo o desafio de falar não só para as operações dos senhores, mas também dos nossos associados, não só como associações, mas também como os nossos próprios associados. Vamos falar sobre o futuro, aquilo que a gente está entendendo do mundo de negócio, estratégias vencedoras, os mecanismos de superação para esse ambiente de crise que a gente está vivendo. O tema central é de que maneira a gente gerencia a nossa performance e trazer insights que possam ser apropriados nos nossos negócios, não só nas associações, como eu já falei, mas nas operações dos nossos associados, certo? Eu vou fazer com vocês aqui uma maldade, que é tentar trazer para vocês a pergunta que os empresários nos fazem, Eduardo. Participando do conselho de várias empresas e tendo trabalhos de consultoria no Brasil e fora do Brasil, a pergunta que o pessoal mais nos faz é essa: Clóvis, para onde é que vai o mercado? Qual é o comportamento que a gente imagina ficar para o ano de 2021 como legado? O Brasil sai dessa situação? Não sai dessa situação? Qual é a sua leitura que a gente tem dessa bola de cristal chamada Brasil? Bom, até pouco tempo atrás, senhores, é muito comum a gente ter a capacidade de olhar para o futuro, para o universo superior a 5 anos. Eu cansei de fazer planejamento estratégico para a empresa, uma visão de 5 anos, revisando de 3 em 3. Hoje, qualquer maluco que disser para a gente como é que acha que vai ficar o mercado para daqui a 2 anos, já está dando um chute na estratosfera. Nós não temos mais condições de fazer leituras claras, metodologicamente constituídas em algoritmos que nos permitam ter visão para cenários superiores a 2 anos. A gente não tem como mais fazer. Hoje, qualquer visão estratégica que queira se dar para um negócio ou para uma associação, ela tem no máximo 2 anos, nos obrigando a uma revisão contínua a cada 90 dias. Ou seja, a grande competência organizacional hoje já não está mais centrada na nossa capacidade de antecipar o futuro, e sim de garantir que a companhia, que a cooperativa, que a associação, qualquer que seja o âmbito da instituição, tenha capacidade de resposta o mais rapidamente possível para esses desafios. Então, a gente costuma orientar as empresas para visões de no máximo 2 anos, em revisões contínuas a cada 90 dias. Em grande parte isso se deu, não por conta da Covid, mas porque já vínhamos tendo uma transformação digital assolando os mercados de uma maneira geral. E nesse momento agora de virada de ano, é muito comum as empresas estarem no ambiente de planejamento, fazendo seus orçamentos para o futuro, e eu trouxe um resumo daquilo que a gente tem como realidade ou consenso na maioria das empresas para esse cenário futuro, olhando para, no mínimo, o ano de 2021. E deixo à disposição de todos os participantes a oportunidade de marcar verdadeiro ou falso, de acordo com a sua percepção para o próprio cenário futuro. Daqui para frente, uma competição cada vez mais agressiva no mercado. Verdadeiro ou falso? Incertezas e mudanças cada vez mais rápidas. Verdadeiro ou falso? Muita gente concorrendo pelo dinheiro no mercado, um excesso de produtos em oferta, produtos e serviços cada vez mais semelhantes, clientes cada vez mais exigentes e criteriosos na hora de escolher um fornecedor, um parceiro, etc. E a gente pode resumir essa ópera toda num cenário cada vez mais complexo. Neste ambiente, se não para todas essas questões, eu temo que em grande parte das empresas e das associações a gente tenha, na nossa leitura de futuro, a verdade ou consenso sobre a grande parte desses tópicos que aqui estão postos. E a gente sabe que, já em decorrência do que vinha se fazendo, a intermediação comercial, de uma certa maneira, passa a ser o grande fator de desafio a gente compreender como é que ficam as operações de varejo, como é que ficam as operações comerciais no futuro, considerando-se que há uma estimativa desenvolvida numa pesquisa da McKinsey que, para os próximos 10 anos, a intermediação comercial haverá uma revolução em 86% das operações no mundo inteiro. Quem serão os 14% remanescentes, senhores? Essa desintermediação, essa volatilidade de mercado e essa complexidade
a gente costuma trazer a grandes dilemas na vida das empresas. Tudo isso posto, um grande impacto. E a questão desses impactos, desses dilemas, nos obriga a uma reflexão contínua. Quais são as tendências do negócio? Como é que isso vai bater na minha vida? Quais são os caminhos, as estratégicas que a minha associação ou a minha operação vai ter que ter para conseguir fazer o devido enfrentamento a essa realidade? Qual a melhor estratégia para o futuro? Esses dilemas, a gente costuma resumir eles em 4 grandes dilemas. A gente denomina esses dilemas de interesses de agenda, que podem parecer interesses antagônicos e que, de uma certa maneira, tornam turva a nossa leitura para o mercado. De uma maneira geral, as empresas estão com esse grande dilema a ser resolvido. Eu preciso vender mais e trazer mais resultado para dentro da companhia. Como é que faz isso? Eu preciso conhecer melhor o potencial de mercado onde eu atuo, eu preciso medir a performance da minha equipe de vendas, eu preciso identificar negócios de canais mais rentáveis e lucrativos, eu preciso administrar os meus escassos recursos de forma eficaz para não botar dinheiro naquilo que não vai trazer resultado. Eu preciso gerenciar os meus estoques visando disponibilidade no ponto e sortimento para atender toda a dinâmica do mercado. E eu preciso ter uma maior previsibilidade com relação ao meu futuro. Não ficar tanto submetido sobre essas intempéries de hora mês vende, hora mês não vende, hora falta produto, hora falta matéria-prima, etc. No segundo grande dilema de agenda, o mercado, já outro ponto, quer comprar mais por menos, ou seja, o mercado sempre vai buscar um melhor preço sem abrir mão da qualidade, quer manter a capacidade de crédito para manter o seu ciclo de compra sempre contínuo, pensa em trocar de fornecedor em determinados casos, um dilema entre trocar de fornecedor e manter a relação com aqueles caras que são antigos, mas não necessariamente mais confiáveis, precisa desenvolver um pós-venda que deixa a desejar, mas é importante para os seus clientes, precisa garantir fornecimento e entrega no prazo e precisa ser ágil, mais ágil que a própria concorrência. Isso é o que o mercado nos fala. O terceiro grande dilema é dos agentes da equipe de vendas. Essa agenda é uma agenda complicada. Os profissionais de vendas, de uma certa maneira, dizem assim, eu preciso bater meta e ganhar mais dinheiro. E eu preciso saber, para isso, resolver esse grande dilema. Que clientes eu vou visitar primeiro e com mais frequência? Qual é o melhor mix que vai me trazer mais rentabilidade e mais comissionamento? Como é que eu vou resolver essa questão do meu cliente nem sempre ter razão? Primeiro eu atendo o meu cliente, depois eu atendo a minha empresa. Planejo ou vendo? Dedico tempo a organizar minha vida ou a sair a vender? Como é que eu acelero o fechamento de negócio e qual é o meu principal cliente? Como é que eu vou atuar? Prospectando mais clientes ou atuando melhor nos clientes da minha carteira? E o quarto grande dilema dessa agenda são os gestores. Os gestores das operações, de uma forma geral, me dizem assim, a minha equipe deixa a desejar, não entrega tudo o que pode, não tem qualificação técnica, não conhece profundamente o nosso produto, não trazem informações maduras e propostas concretas do mercado, estão negociando mais a favor dos clientes do que com a própria empresa. Eu não sei se eu troco o meu time, eu qualifico a minha galera, eu preciso empurrar esses caras o tempo todo, a minha equipe não aceita o feedback e falta consistência no planejamento das atividades dessa patota toda. Então, vejam, senhores, que dilema de mercado que a gente está vendo. O nome que a gente dá a essa confusão total de visibilidade de baixo espectro e com 4 agendas confusas, a gente denomina isso de crise. Então, se a gente pudesse atestar para o mercado de 2021 e 2022, eu atestaria certamente nisso. Nós viveremos ainda um ambiente de crise. Só que tem um detalhe importante. Essa palavra crise já nos acompanha há mais de 20 anos, senhores. Nós passamos por aquele momento aí de crise pós-impeachment de Dilma, aquele desastre, todo o problema do JBS no governo lá do nosso vice que assumiu, o tal do golpe. Depois, o primeiro ano do mandato do Bolsonaro, um ano de agendas difusas, sem uma pauta econômica resolvida. O segundo ano que prometia, veio a Covid. A gente não tem ainda uma equação correta para como é que nós vamos sair dessa situação da economia para o ano que vem. A palavra de ordem é crise. E essa palavra crise permanente, ela simplesmente adjetiva agudez.
Quando a gente trata a palavra crise como sendo a explicação desse grande guarda-chuva, nós não estamos cometendo uma falácia. Ela resume um momento de agudez. Quando dizemos assim, meu filho teve uma crise de asma, qual é a doença do garoto? É a asma. A palavra crise simplesmente adjetiva uma ponta aguda. E o que tem como pano de fundo, vermelho, nesse grande oceano de engalfinhamento, senhores, é justamente isso. A competição vai pegar, tá certo? E um ambiente competitivo extremamente hostil, o caminho para a solução é a captura de oportunidades. Todos os nossos trabalhos e projetos nos últimos anos têm apontado, por N Big Datas, que as empresas, com essa confusão de agendas, com a visibilidade turva para o futuro, resolvem reduzir o seu escopo de atuação. E como é que elas fazem isso? Demitem pessoas, fecham unidades, entregam pontos de venda, passam a recolher o time de campo. E nessa redução do escopo, fica sobre a mesa, em termos de oportunidade, um número de 30% a 40% de oportunidades em crescimento concreto, se nós tivermos uma melhor definição da nossa estratégia de negócio. E aqui estendo, da mesma maneira, de 30% a 40% das oportunidades em captura de incremento da receita de uma associação estão ficando sobre a mesa. Nos acostumamos, então, portanto, a ouvir a situação de crise, não é hora de chegar no associado, de abrir uma nova carteira de associado, de fazer uma nova associação, uma nova parceria, um novo convênio. Há uma tendência natural, nesse momento de recrudescimento, de redução do escopo. E todas as pesquisas que a gente faz para mega companhias que a gente atende, elas apontam isso. Está sobre a mesa de 30% a 40% de oportunidade de crescimento de qualquer negócio em capturas não feitas, simplesmente por não se resolver uma estratégia que resolva, equalize aqueles dilemas de agendas que antes eu coloquei. O caminho, então, portanto, que mais se procura é essa. Como é que a gente enfrenta o futuro, Clóvis? Bom, a resposta, ela é genérica, senhores. Aqui, vocês me perdoem a generalização, a gente sempre acaba cometendo injustiça. Mas, de uma certa maneira, genericamente, nós vamos ter que botar na cabeça de todas as associações e das companhias que nós precisamos de flexibilidade, atenção e prontidão de resposta imediata, uma atuação colaborativa de todas as partes interessadas para capturar essas oportunidades. De que maneira? Criando uma forma única de atuar na tal da singularidade, que vai desde o atendimento até a execução do próprio negócio. Esse conceito de estratégia, portanto, ele passa por definirmos um processo contínuo de desenho de vantagens competitivas, certo? E esse conceito aqui de estratégia, eu acho que ele é importante. As empresas dizem assim para mim, mas nós temos uma estratégia claramente determinada. Uma vez determinada não quer dizer que ela esteja pronta, porque estratégia não é um papel determinado. Estratégia é um processo que visa criar constantemente vantagens competitivas coerentes. Então, vamos pensar comigo essa palavra coerência, porque a palavra coerência é que determina o shape de uma determinada estratégia competitiva. Num cenário hostil, onde nós temos que ter resposta rápida, qual é a nossa maior estratégia? Qual é a coerência da nossa estratégia? Nós estamos nessa pergunta, ou tentando buscar essa resposta, para companhias de diferentes segmentos e portes, no Brasil e fora do Brasil. E o que a gente pode trazer para vocês nesse escasso tempo é justamente esse. No mundo de oportunidades que ficam sobre a mesa de 30% a 40%, somados em um ambiente cuja palavra de ordem é a competição, nós só vamos garantir a nossa salvação se fizermos alguma coisa que ninguém faz, ou seja, garantindo a singularidade, não mais a diferenciação, mas a vantagem competitiva na estratégia de sermos singulares. E o que é ser singular? É propor uma atuação que ninguém faz. E o nome que a gente dá para esse conceito geral de atuação singular, humildemente, nós aqui nas internas denominamos de execução comercial. E o que é a execução comercial, Jonas? É uma filosofia de negócio que vale para as empresas e vale para a associação, na qual todo mundo, do porteiro ao presidente, está orientado num só caminho. É ser market driver, orientado a atender as dinâmicas do próprio mercado.
Ou seja, olhar para o mercado, criar uma estrutura de execução única, fazendo coisas que ninguém faz. Eu vou dar uma ilustração bem pueril para vocês. Já desse estava com a patroa, épocas pré-Covid ainda na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, e aparece um morenão alto, 2 metros de altura, berrando pelo meio da praia de Ipanema. Voltou a monarquia no Rio de Janeiro. Nessa Zona Sul tem rei. É o rei da Zona Sul. Do Leme ao Pontal, do Arpoador ao Leblon. Aqui na Zona Sul tem rei. O cara com uma coroa dourada, uma bermuda dourada, uma roupa toda dourada, com um cetro na mão. E ele emenda a frase: é o rei do mate. Olha o mate do rei. É um vendedor de mate na praia. E atrás dele, aqueles caras comuns, com a roupinha branca, vendendo assim, ó o mate, quem quer o mate? Fazendo aquele comportamento comercial que eu chamo de estratégia do mendigo. Me ajuda, é só para cumprir a meta. Eu tenho uma meta para colocar para dentro num comportamento de mendigo. Então, sucintamente, o que é execução? É a forma de ir ao mercado, é a maneira de a gente contaminar a nossa equipe interna para uma dinâmica comercial diferente, saindo de um comportamento passivo, receptivo, não é isso? De comportamento de conduta do mendigo para um comportamento do rei da praia, construindo uma sistemática de execução que ninguém é capaz de copiar. Esse é o grande barato da onda. E eu não inventei essa história. Há mais de 20 anos a gente é responsável, amigos da família John Deere, Coca-Cola, Apple, Nike, SafeWeb, para construir, junto com essas empresas, o seu modelo de execução comercial. Tá certo? Mas, Clóvis, isso dá para se aplicar para uma associação? É lógico. E o que é a execução? É uma filosofia de negócio, é um mantra na qual coloca-se o cliente ao centro e se constrói todas as dinâmicas de operação em prol desse próprio cliente. Quando isso não está na cabeça da galera, tem um cara cinza, Jonas, lá no departamento financeiro, que não é o teu caso, né, Jonas, como diretor financeiro da CACB, né? Mas tem um cara cinza lá e diz assim, cadê a análise de crédito desse cliente? Onde é que está a ficha do cliente? Aí a equipe fica correndo para cima e para baixo atrás de contador para trazer documentação numa burocracia que não é orientada a ser contributiva numa proposta de valor. Para construir essa cultura, essa estratégia de execução, nós temos que seguir alguns passos. Eu botei assim sucintamente 7 passos importantes. Primeiro, a gente botar o cliente ou o associado no centro da jogada. Segundo, alinhar todos os processos internos a atender às demandas desse associado ou esse cliente. Terceiro, qualificar a nossa equipe por uma atuação técnico-comercial. Nós temos que ser bons do ponto de vista de entrega da proposta de valor e comercialmente agressivos para trazer resultado. Desenvolvendo, então, portanto, esse associado, garantindo que ele tenha prosperidade e crescimento, dominando a estratégia, sabendo explicar a estratégia com propriedade e legitimidade, num ciclo contínuo de revisão, para que a gente possa, a partir do domínio dessa estratégia, desta filosofia como causa e propósito pela execução, dominar a nossa performance. Mas o tema aqui não era justamente esse? Gestão da performance. Ninguém melhora o que não controla, e ninguém controla o que não sistematiza. Nós precisamos desenhar, no nível de uma associação ou no nível de uma companhia, um modelo de execução. Isso tem que fazer parte da estratégia do próprio negócio, para capturar as oportunidades que ficam sobre a mesa e que nós estamos perdendo muitas vezes por não sermos vocacionados ao próprio mercado. Na gestão de alto desempenho de uma entidade, trazendo isso aqui para o ambiente da própria organização, entidade ou associação, e aqui eu estendo isso para qualquer modelo irracional de entidade, seja um sindicato, seja uma cooperativa, seja uma instituição profissional, nós precisamos, então, portanto, construir essa associação de alta performance, na nossa humilde condição, tentando trazer para vocês de uma forma passo a passo didática. Primeiro, definir quais são os nossos associados a serem priorizados. Ah, mas, Cláudio, nós não podemos priorizar nenhum desses associados? Não. Tem associado que eu preciso priorizar no atendimento, porque ele é gravitador de oportunidades para dentro da associação. Segundo,
definir claramente a nossa proposta de valor para atrair novos e reter os nossos associados. Terceiro, definir qual o caminho meio é mais aderente e qual o momento de abordagem que eu vou ter com cada associado, fazendo ele aderir a todas as nossas soluções de um grande mix de soluções, com certificado digital, com soluções de qualificação, de treinamento, com soluções em convênio, etc, etc. Definindo indicadores de performance da nossa entidade, dando um cunho, então, portanto, não passivo, mas proativo na construção de indicadores, metas e proposta de resultados, criando uma solução de vanguarda, instituindo mecanismos para levar os nossos associados a um novo ambiente, nominando quem são os influenciadores e decisores dentro dessa comunidade, determinando as evidências concretas no curto prazo de resultado, com métodos ágeis que permitam a gente estar avaliando o resultado de forma contínua, buscando o engajamento de toda a nossa estrutura interna. E eu acho que para isso é fundamental que a própria associação institua um projeto de execução, certo? Esse projeto de execução, basicamente, olhando sobre a ótica de go-to-market, fazemos nas empresas desta maneira. Perfeito? E aqui eu estou provocando um racional, evidentemente com a ajuda de vocês, para customizar isso à própria realidade da associação. Primeiro, definir claramente o que nós vamos vender para a nossa comunidade assistida. Determinando, portanto, a nossa proposta de valor. Qual é o nosso mix ideal de soluções? O cronograma do ciclo de oportunidades, em que momento os meus associados têm mais interesse? Se o meu associado está fortemente ligado ao agronegócio, qual é o momento de fazer uma oferta de qualificação, por exemplo, para atender uma determinada demanda daquele ciclo de negócio deles? Terceiro, atributos e benefícios claramente determinados da nossa proposta de valor, mostrando o que a gente traz de benefício na vida dele e definindo políticas comerciais que permitam a gente ter extensão. Ou seja, quanto mais ele compra, mais descontos tem ou mais vantagens tem com a nossa própria associação. Definindo o que vender e a proposta de valor, para quem vender. Classificar e segmentar a nossa carteira de clientes, associados e os nossos canais. Mapeando quem ainda não é e criando um plano para cobertura e para trazer toda essa comunidade para dentro da nossa base. E terceiro, identificando os fatores de decisão de compra. O que faz esse potencial lead, esse prospect, essa proposta de associado vir para a nossa base. E, por fim, determinando claramente a abordagem de como vender. De que maneira a gente planeja a nossa atuação, como nós vamos prospectar os nossos mercados-alvo, quais são as perguntas que nós vamos fazer ao associado para ver, numa sondagem ativa, quais são as suas grandes dores a serem atendidas, de que maneira a gente aborda persuasivamente, apresenta consistentemente uma oferta de valor bacana da própria instituição para esse associado, de que maneira a gente negocia as condições, contorna as objeções, leva em caminho ao fechamento de uma proposta de adesão e mantém vínculos de resgate contínuo com eles, certo? Sucintamente, esse é o caminho que a gente costuma utilizar como forma de construir uma plataforma de execução. Revendo a estratégia competitiva, trazendo a inovação e o CX, uma experiência diferente para o nosso cooperado, planejando essas metas em ciclo, gerenciando um funil de abordagem, qualificando as nossas equipes e abotoando isso com mecanismos de incentivo e de meritocracia, não permitindo que a nossa instituição, portanto, seja simplesmente um cabide de ofertas, basicamente colocando gente para dentro porque precisa trabalhar, mas tendo na associação, profissionalizadamente falando, gente que mereça trabalhar na própria associação e não que precisa trabalhar na própria associação, certo? Uma vez que a gente define essa estratégia, e essa estratégia, evidentemente, vai ter que ser executada, cabe-nos um filtro desse desempenho. Sucintamente, vamos a esse quadro ilustrativo. Se nós tivermos uma estratégia boa e uma execução boa da estratégia, nós vamos ter sucesso, quer seja no nível de uma instituição, quer seja no nível de uma empresa. Se nós tivermos uma estratégia muito bem calcada, definida, com todos esses propósitos claramente abotoados, e uma execução ruim da estratégia, a gente perdeu tempo fazendo estratégias inócuas. Se nós tivermos uma estratégia ruim, mal construída, e uma execução bem feita dessa péssima estratégia, nós vamos quebrar a instituição, quebrar uma empresa. Vamos estar mortos. E se a gente tiver uma execução ruim de uma estratégia ruim, bom,
aí tudo pode acontecer, porque fazendo mal feito o que não era para fazer, periga dar certo, tá certo? E nessa sorte do acaso, do tudo pode acontecer, está o maior problema das empresas com as quais a gente convive há 34 anos. Não ter clareza sobre qual é o caminho que vai determinar para o seu rumo para o futuro. Ninguém vai fazer uma execução bem feita de uma estratégia se não tiver uma estratégia claramente determinada. E a estratégia que a gente propõe para ser institucionalizada é adotar a execução e a visão de mercado, colocando o associado e o cooperado no centro do jogo e desenhando todas as nossas operações no sentido de atender esse associado. Nesse sentido, nós construímos aqui uma pauta de eventos, né? E essa pauta de eventos visa trazer justamente para nosso processo de qualificação contínua, nessa academia de associativismo, a provocação de insights para vocês. No dia de hoje, falamos um pouco sobre a questão toda de construir uma execução de alta performance. Vocês vão ter amanhã a gestão do Customer Service, do Customer Experience, que é uma forma diferente de colocar o cliente sobre alvo de uma experiência relevante, significativa e positiva. A professora Pascale, consultora do nosso time, vai estar trazendo amanhã e depois de amanhã, na quarta-feira, o processo de negociação colaborativa. De que maneira a gente constrói negociações com os nossos associados a trazer eles para dentro do processo de tomada de decisão. Não menos importante, na quinta-feira, a Aline Roque, especialista do nosso time, vai trazer a questão do mundo digital e o impacto das novas tecnologias na própria performance da associação e levar esse tema aos nossos associados, também se for possível. E na sexta-feira, o nosso colega João Nunes fecha essa semana de qualificação com um conceito de uma nova competência comportamental, que é um comportamento antifrágil. A gente poderia chamar mais do que resiliente, mais do que anti-mimimi, tornarmos-nos capazes de sairmos melhores das condições adversas que aqui nós enfrentamos. Tá certo? Bom, nesse nosso tempo exíguo, fecho antes de abrir as perguntas aos nossos participantes, nesses minutos finais aqui, senhores, uma última mensagem a vocês e abrimos as questões aqui aos nossos queridos participantes, tá? É muito comum na nossa atividade de consultoria, trabalhando para várias empresas, com muitas equipes comerciais, que se façam em determinados momentos do ano um momento de celebração, uma espécie de convenção. Se colocam todos os participantes de uma equipe, de uma empresa, público interno, representantes comerciais, vendedores. E no início deste ano, eu tive um momento de epifania. O que é um momento de epifania? É quando você vê o deslumbramento de um fato que ele está comprovado na teoria. Você vive a teoria na tua própria realidade prática. Pois que, no estado do Espírito Santo, eu estava no meio de uma convenção e é comum chamarmos o campeão do resultado do ano, janeiro deste ano, portanto, pré-Covid, para falar do que fez. E essa pessoa, essa moça, ela é representante comercial de uma grande empresa de calçados, ela trouxe a sua experiência. Ela disse, olha, o que eu faço para ter resultado é o óbvio que qualquer empresa ou instituição faz. Eu trabalho um monte, tá certo? Eu achei curiosa ela trazer essa ideia, porque justamente o grande elemento que eu vejo como sendo ponto, senhores, inequívoco de todas as empresas e profissionais que têm alta performance e alto desempenho é trabalharem mais do que os outros. Acordam mais cedo, dormem mais tarde e não tem medo de trabalhar, tá certo? Não tem medo de trabalhar. E é comum me dizerem muitas vezes assim, Clóvis, se eu tiver método de trabalho, a minha operação, quer seja uma empresa, quer seja uma associação, tiver método de trabalho, eu posso trabalhar menos. Por quê? Essas coisas não se invalidam. É um dilema já resolvido nesse meu momento de epifania, senhores. Volume de trabalho e método não são antagônicos. Você pode trabalhar muito e com método de trabalho. A nossa proposta é que a gente tenha método, que a instituição como associação tenha uma estratégia claramente determinada, essa estratégia seja dominada por todo mundo, seja orientada ao mercado, que sejamos
nós, reis do processo da venda da associação aos nossos públicos-alvo, trazendo cada vez mais associados para dentro e oportunizando cada vez mais crescimento a esse associado a partir da nossa concreta oferta de valor a esse associado, mostrando para ele, então, portanto, caminhos e meios para o seu próprio desenvolvimento, tendo um papel determinante na execução do sucesso deles próprios. E isso é método de trabalho. Essas coisas não se invalidam. Você pode ter método e ter muito trabalho, certo? Ninguém chega ao resultado sem método. Ninguém chega ao resultado sem volume de trabalho. Essas coisas, elas não são antagônicas, elas se somam, elas se sobrepõem, tá certo? E é um caminho que a gente adota aqui na consultoria. Vocês vão ver durante todo esse transcurso vários métodos. Além do material que está à disposição de vocês com o passo a passo que eu descrevi, estamos agora abertos às questões de vocês. Conforme combinado, nós temos 10 a 15 minutos de questionamentos antes de passar, Eduardo, as palavras ao finalmente. Manda lá, Eduardo. Temos alguma questão dos associados? Bom, eu quero aproveitar e parabenizar o Clóvis pela exposição. Enquanto isso, a turma aquece e formula as perguntas. Aqui, pelo menos no chat, até o presente momento, não chegou nenhuma pergunta. E eu, então, aproveito e abro para os nossos companheiros da sala, né, caso queiram formular alguma pergunta ao Clóvis, fiquem à vontade. Ó, chegou uma aqui, Clóvis. Manda lá. De forma certa, seria o PDCA? Foi o Luciano que está aqui na sala conosco. Desculpa, Eduardo, truncou a pergunta aqui. De novo, por favor, querida, pergunta do Luciano. Eu vou pedir para o Luciano falar então, Luciano, que aí fica mais fácil. Perfeito, vamos lá. Clóvis, isso é o bom e velho PDCA ou não? Luciano, é importante esse questionamento. O PDCA, o bom e velho PDCA, né, ele enseja o quê? Uma metodologia de controle de melhoria contínua, certo? Na qual você planeja, implementa, tá certo? Faz um ciclo todo dia, cheque e muda esse plano de ação continuamente. A gente faz exatamente isso no racional da execução. A diferença toda é que a gente mudou essa nomenclatura por uma questão meramente didática, por planeja, implanta, aprende e escala, certo? Para uma versão 2, uma versão 3, sendo propositivo que se tenham versões novas da estratégia. Então, é importante comunicar de que nós não estamos fazendo um ciclo contínuo de 360, revisitando sempre o mesmo espaço, mas provocando sempre uma melhoria contínua. Seria, então, portanto, um misto entre PDCA e um Kaizen, que é a busca da melhoria contínua. Planeja essa execução como estratégia, implementa a estratégia de execução, aprende com essa estratégia, verifica os pontos de melhoria e escala para uma versão 2, uma versão 3, uma versão 4, etc, etc. Bom, Clóvis, chegou aqui, agora chegaram algumas perguntas. Bom, o Jean Pedroso, ele pergunta assim, ó, Clóvis, uma das grandes dificuldades é conseguir engajar o dono da empresa na associação. Tem alguma dica? Essa, Jean, dá um congresso essa resposta aqui. Vamos começar por partes aqui. Muito boa a tua participação, Jean. Vamos lá. Primeiro, eu acho que nós temos que aprender a escutar o que esse diretor da empresa, o dono da empresa, precisa. Nós temos que ser proativos no sentido de identificar no que a associação ela é importante para a tua vida. É importante porque a gente tem um churrasco, uma festa. Quer dizer, qual é a real contribuição para o teu próprio negócio? O que mais a gente pode fazer para te ajudar a alavancar o teu próprio negócio? Então, nós acreditamos, Eduardo, que vai haver uma correlação direta entre engajamento do associado como dono da própria operação à instituição, se ele enxergar que lá dentro da própria instituição tem uma oportunidade ímpar para ele encontrar ali dentro soluções de troca, tá certo? E aí eu acho que nós temos que avançar, é um trabalho importante das associações de avançar na entrega de valor dessa própria associação, levando para ele, portanto,
fomento de crédito, capacidade dele ter ali dentro um arcabouço de informações, vamos chamar o Netflix das soluções que ele pode encontrar no mercado, conjugar interesses comuns de empresas distintas, provocar, por exemplo, núcleos de inovação, conhecer parques tecnológicos, ou seja, avançar uma casinha do mero propósito eu estou chamando de mero, não menos importante, é só para ilustrar o adjetivo, de fazer cursos e seminários para uma escalada um pouco mais importante na agregação de valor da própria operação dele. Ele precisa enxergar no associativismo um ganho concreto para resolver aqueles 4 dilemas que eu lá anteriormente coloquei, tá certo? Se a gente não resolver na associação os 4 dilemas, ajudando ele a definir as suas estratégias, a gente é pouco relevante como associação. Nós temos aqui também a pergunta do Nilmar. Ele fala o seguinte: como conciliar a necessidade de crescer / inovar e a falta de caixa para bancar a operação? Sua sugestão agora, Clóvis. Grande dilema, né? É outro grande dilema, né? Vamos lá. Pode parecer antagônica essa questão, né? O pessoal justamente traz isso para a gente, né? Nós vivemos uma dualidade. Aquele grande filósofo existencialista, pai da filosofia no século XX, o Sartre, diz assim: para cada escolha, uma renúncia, e para cada escolha, uma consequência. Se eu não investir e ficar do tamanho que eu estou, sem inovar, eu não vou ter chance de um crescimento ou as oportunidades baterem na minha porta querendo entrar. Neste momento, a gente vai ter que ir atrás de funding, vamos ter que ir atrás de soluções de investimento para poder trazer fomento ao próprio desenvolvimento. Tá? O que eu vejo como conselheiro em algumas instituições financeiras é muita empresa indo atrás dos bancos para pedir dinheiro para a caixa, para pagar despesa. Mas, genericamente falando de novo, Nilmar, os bancos estão interessados em projetos consistentes. Monte um projeto consistente, prova a qualidade desse projeto consistente, porque liquidez nós temos no mundo todo. Os rentistas estão desesperados por investir em operações e negócios onde se tem a justificativa de crescimento, tá certo? Então, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho também essa questão de que dinheiro de banco é um dinheiro perverso. Não é. Existem várias instituições financeiras de fomento ao próprio desempenho, linhas de crédito, e inclusive a própria associação poderia ser canalizadora, Eduardo, desse próprio fundo. Agora, se a gente ficar esperando o mercado se ajustar, receber um recurso para poder fazer investimento, é pouco provável que vai acontecer. Nós sempre, como empreendedores, vamos ter que correr riscos. O empreendedorismo tem íntima correlação à própria condição de risco. A palavra empresa, inclusive, nasce na língua portuguesa de risco. Diz a história que Cabral, quando saiu do Porto de Lisboa, o rei João disse: tenha, Cabral, uma rica empresa. Ir à empresa era ir à loucura, era ir ao desconhecido. Isso faz parte. Quantos de vocês aí, senhores, enquanto empresários, não venderam carro, casa, terreno para pagar 13º, para quitar dívidas, correram riscos, saíram de condições estáveis, garantidas para correr riscos? Então, nós vamos ter que ir atrás desse capital de risco, que seja de funding, mas centrado num projeto consistente, num projeto coerente. E na nossa leitura, o projeto coerente é aquele que organiza a companhia para ser voltada à captura o mais rapidamente das oportunidades de mercado, derrubando as concorrências, porque concorrente bom é morto. Legal. Tem uma pergunta aqui também do Alberto, ele fala assim: o que você sugere para a questão do volume, onde o time tem por trás a questão de regras trabalhistas? Perfeito. Pelo que eu estou entendendo na pergunta aí, Eduardo, é o seguinte: as regras trabalhistas podem, de uma certa forma, vincular os nossos terceiros, se eu entendi a questão, né? Isso é um problemão, gente. É um problemão. Há alternativas para aqueles que são seletistas de você trabalhar incremento em volume, criando campanhas extemporâneas.
Um dos caminhos para isso, se eu entendi bem a resposta, gerar esse ímpeto para não gerar o passivo trabalhista, dá-se por meio do quê? De você criar, por exemplo, um programa de participação em resultados, certo? Quer dizer, é possível você ter numa associação um programa de participação em resultados? Claro, certo? Nós mesmos já implementamos isso em várias empresas. O artigo 7º da Constituição Federal reza que qualquer empregado de qualquer instituição tem direito, eventualmente, à participação em resultados. E uma forma de correr menos risco e que não gera passivos trabalhistas é adotar mecanismos de incentivo atrelados à participação em resultados. Se essa é a resposta, o temor de não incentivar por conta de passivo trabalhista, resolve-se dessa maneira. A outra que eu vou dizer, e morro negando, viu, Jonas? Na dúvida entre incentivar com risco e não incentivar com risco, eu incentivo com risco. Tá certo? Quer dizer, na dúvida entre não ter risco e não incentivar e ter risco, incentiva com risco. Por quê? Sempre o engajamento vai ter um saldo positivo. Legal, muito bacana. A Vânia fala o seguinte: parabenizo ao palestrante pela belíssima apresentação. Foco no cliente com regras executáveis e engajamento de equipe. Pergunto, como realizar a pesquisa para a descoberta de oportunidades e diferenciação nas estratégias? Excelente pergunta, Vânia. Vânia, a gente hoje trabalha com, ao menos do nosso jeito de fazer as coisas, com o alicerce de muita informação oriunda de Big Data, tá certo? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que a gente, na associação ou numa determinada empresa, tem a carteira de associados, certo? Os Big Data são ferramentas que nos oportunizam pegar estes associados e checar quantas empresas equivalentes a essa não são ainda associados ou clientes de uma determinada carteira, tá certo? Vamos exemplo. Em média, uma empresa tem, vamos lá, 5, 6 mil clientes positivados. Em média, de um universo potencial que geralmente gravita 3 vezes isso. Ou seja, as empresas, de uma maneira geral, no Brasil, capturam 1/3 do mercado potencial que poderiam estar sendo capturados. Por que não capturam os outros? Primeiro, porque esses outros muitas vezes não são abordados, nós não temos uma chegada nesses outros, a gente não provoca esse mercado. Para saber quem são e classificar numa ordem de chance mais alta, mais baixa, a gente na consultoria adota ferramentas de Big Data. Aí tem várias no mercado para poder sugerir a vocês. Tem vários parceiros, inclusive, da própria SafeWeb, que nos entregam essas oportunidades. Então, a gente já alicerça as informações em pesquisas, em institutos que nos dão dados concretos, certo? Geralmente, reitero a resposta, geralmente fica submercado de 30% a 40% de clientes que não são capturados, não é porque não se conhece esse cara, é porque ninguém nunca chegou nele. Dando um exemplo, Jonas, eu fazendo rota com o pessoal da John Deere, canso de visitar pelo campo, né? Porque a minha vida não é em palestra, é em rota no dia a dia. Eu chego para os vendedores da John Deere, vamos entrar nesse produtor aqui para vender uma máquina agrícola. Não, esse homem é casado com a Case. Aí quando eu viajo com os caras da Case, eu digo, vamos nesse produtor. Não, esse cara é casado com a New Holland. Ninguém é casado com ninguém. Fica um estigma. A gente tem um estigma, medo, receio de ir para cima do mercado de uma forma mais agressiva, de ser mais provocativo. Aí o pessoal diz assim, Clóvis, qual é o limite do chato? Não existe limite do chato para quem está orientado para o mercado, certo? Nós temos que fazer barro na porta do nosso cliente. Quantas histórias de sucesso deram-se porque fomos insistentes, cara? Tem que fazer barro. Tem que ir lá, tomar 30 não na cara, faz parte do jogo do processo. Então, eu acho que a partir de Big Data, que pega a nossa carteira, clona quem são os potenciais clientes, faz um mapa de segmentação de quem são os nossos clientes alvo prioritários e vamos para cima desses alvos prioritários. Bom, não sei se respondeu. Nós já estamos recebendo agora aqui uma porção de perguntas, Clóvis, e para que a gente fique dentro do nosso tempo aqui acertado, eu vou fazer 2 e aí as outras a gente vê como fazer o devido encaminhamento, tudo bem? Bom,
Aqui veio de uma afirmação, não tem uma pergunta aqui, mas eu acho que vale a pena. O Yarley, ele fala assim, a grande sacada no meu atendimento é, além de um mix bacana de produtos e serviços, cada vez mais sabermos lidar com as pessoas, associados e colaboradores. Eu acho que essa afirmação dele é bacana e eu acho que pode merecer um bom comentário. Exatamente. A gente costuma dizer aqui, Yarley, o Luciano vai me matar agora, mas Yarley é o cara que fez o Internacional ser campeão do mundo, né? Grande jogador, Yarley. Deve ser ele que está aí na plateia, né, Eduardo? Mas vamos lá, Yarley. Perfeitamente. No frigir dos ovos, né, pessoas são um problema, tá certo? Pessoa igual problema. Quanto mais pessoas, mais problema. Só que não tem como fazer essa solução sem pessoas. Nós temos que entender que tanto os nossos associados como os nossos clientes, assim como o nosso time, são pessoas. Elas têm as suas mazelas, idiosincrasias, têm suas crenças. Eu acho que o caminho que a gente tem que percorrer é conseguir fazer a construção de um propósito único para todas essas pessoas. E que o associado enxergue na associação e o colaborador dentro da própria empresa a comunhão desse seu propósito. Aí cabe a liderança. Não se faz essa construção sem uma liderança parruda. Não se muda a cultura de baixo para cima. A cultura é mudada do comportamento dos gestores para baixo. Certo? Com uma liderança parruda, com uma liderança com envergadura, a gente constrói essa cultura de atendimento que oportuniza um mix e que valoriza as pessoas. Já tentei fazer no passado, na base da cacetada. Não funciona. Já tentei. Quase perdemos a mão em algumas empresas, certo? Nós vamos ter que fazer com as pessoas. E aí foi muito bem colocado pelo Yarley, fazendo eles dividirem o propósito. Pode parecer simples do ponto de vista conceitual, mas é um dilema. E não termina nunca esse desafio. Tá? Bom, e a última, então, do Luiz Ridolfo, ele pergunta assim, é necessário a entidade contratar individualmente algum tipo de consultoria para conseguir implantar um método de sucesso para a venda de seus produtos? Olha, se você entender a associação como uma empresa, não é isso? Ela não precisa de consultoria, empresa nenhuma precisa de consultoria, ela precisa ter uma estratégia claramente determinada, tá certo? Quer dizer, há um critério para isso, né? Sem querer usar aqui da misoginia ou de uma colocação pejorativa, né, Eduardo? Uma vez me perguntaram assim, como é que a gente define uma mulher bonita? Como é um homem bonito? É o shape da estratégia, os americanos chamam pejorativamente de sexy. A estratégia tem que ser sexy, certo? Se a associação ou uma empresa tiver uma estratégia coerente e sexy, que seja atrativa a todo mundo querer embarcar nessa estratégia, você não precisa de consultoria. As consultorias têm um papel. Qual é o papel? Talvez encurtar os caminhos, entregando soluções mais rapidamente, que você talvez tivesse muito mais tempo para aprender, né? Então, pelo background, pela experiência, uma consultoria pode ajudar, sim, uma associação a desenhar essa própria estratégia e dar esse cunho, não é pejorativo, é ilustrativo, de novo, esse cunho de associação-empresa, ou seja, de que a própria associação tenha metas claras, tenha objetivos de crescimento, tenha uma estratégia, um propósito que seja maior do que quem está na posição de diretor, de presidente, de conselho, etc, etc, etc. Que ela seja mais perpétua do que as pessoas que ali passam, que ela tenha um propósito superior aos interesses individuais e, às vezes, egocêntricos, né, de vaidades que existem sempre dentro de empresas e de uma própria associação não é muito diferente. Obrigado, Clóvis, muito legal. Acho que a abordagem super campeã. Eu não sei se a gente tem na sala os grupos que nós já trabalhamos no Projeto Transformar. Hoje, nós, nesse segundo semestre de 2020, nós atuamos com mais de 200 associações comerciais dentro de 2 programas, um de capacitação de lideranças e outro de capacitação de gestores das entidades.
no qual a gente atendeu mais de 500 pessoas, né? Sendo, de novo, diretores, dirigentes das associações e seus colaboradores. Então, muito do que você comentou aqui hoje está empregado lá na nossa capacitação, e eu acho que veio reforçar aquilo que a gente vem falando aí ao longo do semestre. Então, eu, pessoalmente, eu quero te parabenizar pela abordagem, né? Eu tenho certeza que colaborou muito, e quando a gente vê, eu tenho mais de 12 perguntas aqui ainda, né, chegando, sendo produzidas, então, isso quer dizer que o tema foi assertivo e a abordagem também. Então, antes de encerrar, eu gostaria de convidá-los, né? A gente tem uma jornada aí durante toda a semana, o Clóvis já anunciou a nossa próxima palestrante de amanhã, né? Sempre às 11 horas, o link que vocês acessaram é o mesmo, então, convidem seus colaboradores, seus colegas de associação comercial, há espaço para mais pessoas aqui. Quero novamente agradecer a participação de todos e passar, então, a palavra para o Clóvis para suas considerações finais e depois, sucessivamente, para o Luiz Carlos e o nosso presidente Jonas. Muito bem. Muito obrigado, gente, pela oportunidade. Obrigado, CACB, pela chance da gente estar aqui compartilhando um pouquinho de tempo aqui esse conhecimento com vocês. Eu queria me colocar à disposição de todos. Eduardo, basta mandar as perguntas, a gente vai responder a todas, tá certo? Então, o meu e-mail está à disposição de vocês. Obrigado, Zancanella, pela oportunidade aí da parceria, Luciano, da Safe Web, nessa iniciativa sensacional. A gente está toda essa semana à disposição de vocês. Eduardo, o teu suporte, teu apoio. O Jonas, extensão aí ao Jorge também pela oportunidade. Estamos juntos nessa caminhada, tá certo? Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Obrigado, Clóvis. Luiz Carlos, seu microfone está fechado. Desculpa, eu quero parabenizar aí a CACB por esse evento. Realmente, com uma sumidade assim, tipo Clóvis, a gente se sente muito animado, né, em ver as coisas que a gente pode fazer, os caminhos que a gente deve trilhar. Nós da Safe Web já tivemos o Clóvis aí como, não sei se como consultor, mas criando estratégia, né, o estrategista aí, e a gente pode afirmar que deu certo, temos certeza que são informações, são dicas e são caminhos que levam ao sucesso. Parabéns aí à CACB e a todos os associados que participaram hoje. Obrigado, Luiz Carlos. Presidente Jonas. Estou encantado com a fala do Clóvis e lembrei de um fato muito importante que aprendi na vida. Ele estava falando do cara chegar na porteira da fazenda e não, isso aí é casado com a marca concorrente e tal. Então, eu tenho um ditado que diz o seguinte: não custa nada você entrar e falar com aquele fazendeiro ou com aquela empresa que não é afiliada a você, a associação comercial. Você vai lá, você já ou não, você já tem. Então, se chega lá, você tem a oportunidade de conquistar aquela nova empresa, aquele novo cliente. E se você não for lá, nem isso acontece. Então, vá até lá e não acontece nada, porque se não der nada, você volta na rua e continua o seu trabalho. Mas se você chegar e entrar, você tem essa oportunidade. Então, tentem, façam, briguem por isso, lutem por isso, que é o que a CACB está fazendo hoje. Nós estamos abrindo um novo horizonte para as associações comerciais de criar uma rede de negócios que planejamento faz parte desse entidades vitoriosas, entidades fortes que possam representar muito bem os seus filiados, defendendo os interesses junto aos poderes constituídos, que é a grande função da associação comercial, mas ela precisa estar assim, para que isso a gente possa executar com mais calma. Queria agradecer imensamente as palavras do Clóvis, quero agradecer a parceria da Safe Web, na pessoa do Luiz Carlos, muito obrigado, e agradecer ao Sebrae que nos dá essa grande Eu acho que o Jonas ele deve ter caído por questão de internet. Mas eu vou complementar aqui a fala dele,
né? E registrar aqui os nossos sinceros agradecimentos a todos os nossos parceiros nesse evento. O Sebrae, que ele estava mencionando. Opa, voltou, Jonas. Quer complementar? Não, eu só estava no final mesmo. Todos aí, mais pessoas e mais associações, nós temos uma participando disso. Bom, eu acho que a conexão do Jonas tá ruim, e é coisa que a gente vai passar aqui pelo mundo virtual. Estamos todos sujeitos, né? Então, gente, de fato, é agradecer a parceria de todos, né? A equipe da SafeWeb que está aqui, o Luciano, o Luiz Carlos, o Lucas, a Beth, né? Toda a equipe também da WebCia, que nos auxiliou, né, nesse evento, está nos auxiliando nesse evento, um outro parceiro nosso, e principalmente o Sebrae, que é um parceiro nosso aí, estratégico de muito tempo, aí que nos possibilita, dentro de todos esses arranjos, prover soluções, melhorar a gestão das nossas associações comerciais, de forma que a gente consiga, de fato, oferecer um bom serviço e também participar da vida da gestão das nossas empresas. Então, fica aqui o nosso agradecimento, encerramos o nosso primeiro dia e, de novo, amanhã, pontualmente às 11h, iniciaremos com o segundo tema. Um excelente dia de trabalho a todos e o nosso muito obrigado. Até amanhã.